gente, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que Deus sempre tem misericórdia de nós e Ele sempre quer o melhor pra gente, né? Então, que a gente possa sempre cada vez mais nos voltarmos para Ele. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías, capítulo 43, versículo 16 a 21. Isaías, capítulo 43, versículo 16 a 21. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar o caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos como um pavio que se apagaram. Mas não vos lembrareis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me servirão de dragões, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então, nessa primeira leitura, fala justamente, sobre o resgate, do povo de Israel. Deus resgatou o povo de Israel, e teve misericórdia do povo. Então, do mesmo jeito que ele teve misericórdia do povo, ele também tem misericórdia de nós e nos perdoa, quando nós nos arrependemos de coração sincero e quando nós nos convertemos para uma nova vida. Então, basta realmente que a gente faça a nossa parte, e que nos arrependamos de coração sincero, que nós possamos cada vez mais nos voltar para Deus, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filipenses, capítulo 3, versículo 8 a 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 8 a 14. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que a já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é o que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, aqui, nessa carta aos Filipenses, Paulo fala aqui, que ele considera tudo como perda diante da vontade, diante da vontade, que consiste em conhecer a Cristo Jesus, Então, que a gente possa sempre cada vez mais ter esse encontro com Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, como Paulo fala aqui na carta aos Filipenses, que nós tenhamos a experiência, desse encontro com Cristo, e que a gente possa acolhê-lo, sempre no nosso coração, que nós possamos sempre estar em comunhão com Ele, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 8, versículo 1 a 11. João, capítulo 8, versículo 1 a 11.
Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, essa leitura do Evangelho conta pra gente a história da mulher adúltera, né? Que ela ia ser apedrejada, né? E aí Jesus estava passando ali e viu, né? Aquela mulher ali, né? Sendo julgada pelas pessoas. E aí, né? As pessoas, né? Para testarem a Jesus, para saber como é que ele... O que ele achava disso, né? Eles resolveram colocar, né, os mestres da lei resolveram colocá-la ali no meio deles, né, e perguntaram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Então, o que os mestres da lei estavam esperando? Que Jesus, se por exemplo, Jesus dissesse que permitisse que eles a apedrejassem, né? Eles estariam falando, né? Estariam falando assim, quer dizer então que ele prega a violência, né? Ele é a favor de que as pessoas que pecam sejam apedrejadas. Se ele dissesse que isso não era pecado, né? E que ela não deveria ser apedrejada, né? Os mestres da lei também diriam que ele era a favor do pecado, né? Ou seja, eles estavam esperando que Jesus desse uma dessas duas respostas para que eles tivessem, né, um motivo para condená-lo, né? Só que Jesus, usando toda a sua sabedoria, todo o seu entendimento, pegou começou a escrever ali na terra, né? Começou a escrever ali no chão, e aí, olhando para aquelas pessoas, ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, todo mundo reconheceu o seu erro, todo mundo ali reconheceu que tem o seu pecado, né? E aí, eles foram deixando as pedras e indo embora. E aí, ficou só Jesus e a mulher. E aí, ele perguntou à mulher, onde é que estão as pessoas que te condenaram? Tem alguma delas aqui? E aí, algumas dessas pessoas te condenaram? E aí a mulher disse, não, Senhor, ninguém. E aí Jesus disse, nem eu te condeno. Vá em paz e não peques. E aí, né, a gente vê esse grande exemplo, né, de misericórdia, né, de compaixão, né, que Jesus nos dá. Né? Então, que nós realmente possamos refletir essa história, né? Para que a gente sempre possa nos arrepender, né, de coração sincero e pedir perdão a Deus, né? Se nós nos convertermos de coração sincero, né, nos arrependermos de verdade, Cristo nos acolhe, Deus nos perdoa, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.